Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e nesse vídeo nós vamos falar a respeito de algumas veias que podem estar dilatadas no nosso corpo. Podemos ver essas veias principalmente nas regiões das pernas. Sim, nesse vídeo nós vamos tratar a respeito das varizes. Podemos entender varizes como sendo veias dilatadas, alongadas e tortuosas que podem ser vistas sob a pele, em especial na região das pernas, embora em outras partes do corpo nós também podemos ter varizes. As varizes são classificadas em diferentes maneiras. Isso vai em acordo com o tamanho das varizes, a localização e também a gravidade. Quando falamos em varizes, o primeiro tipo de varizes que vem na nossa mente são as varizes tronculares. As varizes tronculares são as veias varicosas maiores. Normalmente são muito bem visíveis e salientes nas pernas. Um outro tipo de varizes que nós vemos são varizes que são menores em relação às tronculares. Essas são classificadas como varizes reticulares. Apresentam tamanho entre 1 a 3 milímetros. Embora não apresente um significado clínico muito importante, essas varizes podem ser esteticamente desagradáveis para algumas pessoas. Uma outra classificação são as varizes que nós chamamos de microvarizes ou teia de aranha. Essas varizes são pequenas, apresentam tamanho inferior a 1 milímetro, normalmente são vistas como linhas esverideadas ou roxas. Podem ocorrer na região das pernas e também na região do rosto. Um outro tipo de variz são as varizes esofágicas. As varizes esofágicas são dilatações das veias do esôfago. O esôfago é um órgão que vai comunicar a boca com o estômago. As varizes esofágicas ocorrem por causa do aumento da pressão venosa no sistema porta-hepático. O sistema porta-hepático, por sua vez, é um conjunto de vasos sanguíneos que comunicam o intestino com o fígado. Essas varizes podem ser extremamente graves, colocando em risco a vida da pessoa. Também precisamos lembrar a respeito das varizes hemorroidárias. Sim, as hemorroidas são varizes. As hemorroidas são dilatações de veias que ocorrem na região perianal, no ânus e no reto. Podem levar a sangramento e desconforto. Agora que nós já vimos como é a classificação das varizes, vamos entender como ocorre a formação das varizes. Para isso, nós precisamos entender o conceito de bomba muscular esquelética. A bomba muscular esquelética é fundamental para garantir o retorno venoso dos membros inferiores até o coração. Vamos ver como se dá esse processo fisiológico. Essa ilustração está mostrando uma perna. Perceba que nós temos a parte posterior da perna, onde nós encontramos um grupo muscular. Normalmente as pessoas chamam de panturrilha ou batata da perna. Seja panturrilha ou batata da perna, este é um grupo muscular formado pelos músculos gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e, profunda esses dois músculos, nós temos o músculo sóleo. O que esses músculos fazem? Quando nós caminhamos, esses músculos vão contrair e relaxar. Isso vai dar o efeito de bomba muscular esquelética, da seguinte maneira: com a contração da musculatura esquelética, isso vai massagear e comprimir as veias, que vai forçar o sangue das regiões mais distais, da região do tornozelo, em direção ao coração. Isso ocorre por meio da abertura e fechamento de válvulas endovenosas. Vamos ver o que são as válvulas endovenosas nesta outra ilustração. Essa ilustração agora mostra, de forma simplificada, os músculos gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e, entre esses músculos, uma veia.
Perceba que quando os músculos estão contraídos, ocorrerá a abertura das válvulas endovenosas e isso vai permitir o fluxo de sangue da região mais distal para mais proximal em relação ao coração. Em outras palavras, está direcionando o sangue da região dos tornozelos, das pernas, para o coração. Quando ocorre, por sua vez, o relaxamento da musculatura, isso faz o fechamento das válvulas endovenosas, o represamento do sangue, evitando que esse sangue fique acumulado nas regiões mais inferiores da perna. As varizes ocorrem por causa da incompetência das válvulas endovenosas. Isso quer dizer o seguinte: quando as válvulas endovenosas não funcionam corretamente, o sangue fica represado nas regiões mais inferiores dos membros e isso leva às varizes. Como característica, ocorre o acúmulo de sangue nas veias, que levam à expansão do tamanho das veias e à tortuosidade das veias. Característico das veias, em especial, é muito bem visível nas varizes tronculares. Quais são os fatores de riscos que levam à predisposição para a pessoa ter varizes? Um fator extremamente importante seria o fator genético. A predisposição genética pode indicar que a pessoa tenha perda da elasticidade e força nas paredes dos vasos sanguíneos, levando ao maior acúmulo de sangue no interior das veias. Um outro fator importante é a idade. À medida que a pessoa envelhece, ela fica mais predisposta a apresentar varizes. O sexo também é algo que nós precisamos considerar, uma vez que hormônios femininos tais como o estrogênio e a progesterona tendem a relaxar a parede das veias, permitindo o acúmulo de sangue no interior desses vasos. Ocorre também outro fator com as mulheres. Durante a gravidez, o útero pode levar a um aumento da pressão que vai dificultar o retorno venoso dos membros inferiores em direção ao coração, resultando em varizes. A obesidade também contribui com as varizes. Da mesma maneira, o aumento do tamanho do volume da região abdominal e torácica leva ao aumento da pressão das veias, dificultando o retorno para o coração. Pessoas sedentárias tendem a ter a musculatura mais fraca em relação às pessoas que são ativas fisicamente. Com a diminuição do tônus muscular, isso vai dificultar o trabalho da bomba muscular esquelética, que pode também resultar em varizes. A postura é algo que deve ser considerado. Pessoas que trabalham muito tempo sentada ou muito tempo em pé pode ter um prejuízo do retorno venoso, levando a quadros de varizes. E, por fim, as condições médicas. Se você já é uma paciente que apresenta a trombose venosa ou insuficiência venosa crônica, isso são fatores clínicos que podem resultar nas varizes. Agora que nós vimos os fatores de riscos, vamos ver quais são os sintomas que a pessoa com varizes pode apresentar. Quanto mais rápido você buscar o tratamento, melhor vai ser a sua recuperação. Entre os sintomas, nós podemos destacar dor e desconforto. Muitas pessoas relatam ter dores e desconforto nas pernas, especialmente após ficar um período muito longo sentado ou em pé. Um outro sintoma importante seria a coceira e também a irritação na região das varizes. Pode ocorrer mudanças na coloração da pele. A pele pode ficar mais escura ou também pode ficar descolorida. Um outro sintoma importante seria o inchaço. O inchaço vai ocorrer normalmente na região do tornozelo, levando também a um quadro de dor no tornozelo e nos pés.
A pessoa tem a sensação de pesos nas pernas. Isso ocorre especialmente no final da tarde. Com base nesses sintomas, nós vamos ver quais são as complicações que um paciente com varizes pode apresentar caso as varizes não sejam tratadas. Algo extremamente grave seria o aparecimento de úlceras venosas. As úlceras venosas são feridas que vão ocorrer normalmente perto dos tornozelos. Essas feridas são dolorosas e de difícil tratamento clínico. Isso é resultado de uma pressão muito grande nas veias, que levam a um quadro de lesão de difícil cicatrização e difícil tratamento médico. Pode ocorrer também uma outra condição chamada de tromboflebite superficial. A tromboflebite superficial ocorre quando existe uma inflamação nas veias e a formação de um coágulo sanguíneo, que também pode ser uma complicação importante. Uma outra complicação nós chamamos de lipodermatoesclerose. A lipodermatoesclerose é uma condição que vai envolver o endurecimento e também a pele fica mais escura. Pode resultar em dor na região e alterações na textura da pele. Pode ocorrer também a insuficiência venosa crônica, um quadro onde o sangue vai ter dificuldade para retornar ao coração. E vamos falar por fim quais são os tratamentos que estão disponíveis para o paciente com varizes. Os tratamentos podem ser classificados em medidas preventivas, tratamentos conservadores e também procedimentos médicos. Vamos ver as medidas preventivas para evitar o aparecimento das varizes. O que a pessoa pode fazer é atividade física regular, pelo menos 30 minutos por dia durante 5 dias por semana. A pessoa também pode manter as pernas elevadas. Quando for repousar à noite, ao dormir, tente ficar algum tempo com as pernas elevadas. Isso vai facilitar o retorno do sangue para o coração. Evite ficar períodos muito longos em pé ou sentado. Se você ficar sentado por muito tempo, tente eventualmente levantar, alongar, caminhar um pouquinho e manter o peso saudável. As medidas de tratamentos conservadores seriam mudanças no estilo de vida. Caso você não tenha uma alimentação saudável, não pratique atividades físicas, você precisa ter em mente que é necessário iniciar mudanças no seu estilo de vida, iniciando práticas esportivas e alterando a sua alimentação. Você também pode fazer o uso de meias de compressão. Essas meias podem ser desconfortáveis no início, porém é de suma importância, uma vez que essas meias vão comprimir a região da panturrilha, facilitando o retorno venoso. E os tratamentos médicos que estão disponíveis, eu selecionei alguns para vocês, existem vários. Um tratamento importante seria a flebectomia ambulatorial. Esse tratamento consiste em pequenas incisões na pele para remover veias varicosas superficiais e pode ser feito no consultório médico. Pode ser utilizado também a terapia laser, onde feixes de luzes vão fechar as varizes, e esse tratamento é especialmente eficaz para as varizes menores e as microvarizes. Pode também fazer a ligadura stripping da veia. Nesse caso, após a incisão na pele, a veia vai ser cortada e removida. Normalmente, esse tratamento é eficaz para veias varicosas maiores. A respeito das varizes, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Se você ficou até aqui, não esqueça, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!